We're watching for the coming of that glad millennium day, when our blessed Lord shall come, catch His waiting bride away. All the earth is groaning, crying for that day of sweet release, when our Savior shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years we'll have tempter then, after Jesus shall come back to earth again. How many's ready? Raise your hand. Oh, my. Oh, our Lord is coming back. Let's just stand and shake hands with one another. Our Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no tempter then, after Jesus shall come back to earth again. Oh, our Lord is coming back to earth again. Yes, the Lord is coming back to earth again. Oh, Satan will be bound. 1,000 years will have no temper then, after Jesus shall come back to earth again. Seu caráter projetou aquela amável pessoa de Jesus Cristo. Nenhuma mulher podia trazer isso. A mãe de Moisés, ela, Joquebede, era uma grande mulher, e também Rebeca e muitas outras mulheres. Mas nenhuma delas podia produzir este tipo de caráter, pois vinha através do sexo por um povo caído. Mas Deus projetou seu próprio corpo, sua habitação. Por isso, ele era um filho de Deus, pois nada mais podia projetar isso. Mas seu próprio caráter divino projetou este tabernáculo para nele se expressar. E, todavia, ele se afastou da grandeza que ele era, e em seu nascimento, ele poderia ter vindo com todos os anjos em continência. Ele poderia ter vindo com os carros e anjos do céu, mas veio pela via de um estábulo. Esse é o seu amor, rebaixando-se ao mais baixo. Agora, estude esse caráter um pouco e então olhe para si mesmo. E eu olho para mim mesmo. Mas é o que ele foi, é quem ele foi. E é por isso que ele foi para salvar você. Ele se tornou você, para você poder se tornar ele. Ele levou sua carga de pecado. Portanto, quando formos encontrá-lo, não poderíamos nos colocar na presença de Deus. Não há como fazer isso. Mas quando estamos nele, vejam, ele já reconheceu o sacrifício. Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Ele reconheceu isso. Não havia defeito nele. E, todavia, ele sofreu tentações como qualquer outro homem. Todavia, ele foi desprezado, foi ridicularizado, foi perseguido desde a hora em que nasceu até a hora em que morreu. E ainda assim, retribuiu o bem pelo mal. Você não pode, de maneira alguma, produzir um caráter assim, somente aceitando esse caráter em você. Uma igreja não pode fazer isso. Um credo não pode fazer isso. Uma denominação não pode fazer isso. Uma instrução não pode fazer isso. Tem de ser um nascimento. Tem de ser um morrer e deixar Deus entrar, pela graça de Cristo, moldar este tipo de caráter em você, para você se tornar ele e sua vida e a dele serem a mesma. Então vocês são filhos e filhas de Deus. Então, quando ele subia a montanha e sua cruz, sendo arrastada, apagava as pegadas. Oh, gostaria de ser um artista. Gostaria de ser que pudesse falar de modo a poder pintar mentalmente para vocês um quadro do Calvário.
dessa hora mais pavorosa que o mundo já conheceu. E ainda assim, não estavam cientes do que estava acontecendo. Milhões não estavam cientes. E eu poderia mudar esse cenário ao que eu disse esta semana. Estamos de novo entrando em uma hora pavorosa, um tempo temível. E Phoenix e o mundo estão se encharcando, e as igrejas estão se encharcando de mundanismo e do exibicionismo de Hollywood, uma superando a outra. E nossos membros estão se tornando mundanos. Parece que não entendem o quadro e a seriedade e a revelação da aparição do Filho de Deus nestes últimos dias. Como foi uma hora terrível! Eles só sabiam que havia um malfeitor, sob pena de morte, que ia morrer naquela manhã. Era só isso para eles. É só isso hoje para as pessoas. Quando ouvem a mensagem, outro radical, outro santo rolador, ou algum religioso excêntrico. E não estou dizendo que não existam religiosos excêntricos, mas sabiam que eles os chamam de estranhos. Bem, ouçam, qualquer um que esteja vivendo corretamente é um estranho para este mundo moderno. Somos todos estranhos, por assim dizer. E desculpem essa expressão mundana, mas achei que só assim vocês saberiam do que estou falando. Vejam, sou uma pessoa estranha e peculiar. Jesus era esse tipo de pessoa. Os profetas eram esse tipo de pessoa que vieram na era em que tudo estava ficando solto. E os profetas vieram e pegaram aquelas coisas soltas e as restauraram e as lançaram diante das pessoas. Eles disseram, o mesmo Deus a quem vocês afirmam estar servindo os destruirá, pois vocês se desviaram do plano dele. Esse é o único caminho em que ele pode salvá-los. E eles são sempre estranhos. E hoje, quando ouvimos a mensagem de Deus ser proferida, pensamos que é algum vigarista, excêntrico ou algo assim. E há muito disso no mundo. Exploração, ganhar dinheiro, despreocupação, pessoas sob impressões e falando como se fosse o Senhor. O Senhor sempre se identifica verdadeiramente. Estão vendo? E notem. Mas nisso, sabiam que todas essas coisas têm de vir? Certamente. A rosa deve ter seus espinhos. A semente em uma noz deve estar coberta com uma casca espinhenta. Você tem de remover os espinhos para chegar à semente. Falhamos em ver essas coisas. As joias, os metais e joias e dinheiro, prata e ouro nestas montanhas estão cobertos de escória, cheios de pirita e outros minerais que os acompanham. Nós esperamos isso. Precisa-se removê-los. Quando o garimpeiro encontra o que ele chama de pó lucrativo, é pó, mas eles o veem. Simboliza que lá dentro há vestígios de um veio principal em algum lugar. E quando vemos estas pessoas hoje alegando ser cristãs e vivendo de qualquer maneira, o que é? É pó lucrativo. Há um veio principal em algum lugar. Quando vemos alguém agindo como se tivesse o Espírito Santo quando não tem, e vivendo uma vida diferente, é prova de que há um genuíno veio principal do Espírito Santo que pode ser derramado, que pode dar o que ele prometeu. Devemos estar muito preocupados e reverentes. Jesus, a caminho para cima, o diabo sempre duvidou que aquele fosse mais do que um profeta. Ele não cria que era Emanuel,
Deus manifestado em seu próprio Filho, ele e seu Filho sendo um. Ora, ele não podia ver isso. Como poderia Deus, o grande Criador, ficar lá e deixar alguém lhe dizer: bem, se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães? E como poderia ele, no pátio de Pilatos, quando, desculpem a expressão, mas quando a coisa estava feia, como diríamos, e lá estava ele com um trapo em volta do rosto e soldados romanos cuspindo em seu rosto e arrancando a barba e o sangue escorrendo. E com uma coroa de espinhos na cabeça e já açoitado e seu sangue escorrendo livremente pelas costas. E Satanás, vendo isso, e então puseram um trapo sobre seu rosto, e os soldados lhe bateram na cabeça com uma vara. Então passaram-na uns aos outros, disseram: agora, se podes ter essas visões, se és profeta, agora dize-nos quem te bateu. E ele nunca abriu a boca. Então eles acharam que Satanás disse: esse não pode ser o Filho de Deus. Não pode ser. Ele não toleraria isso. Mas os filhos de Deus toleram qualquer coisa, contanto que saibam que estão fazendo a vontade de Deus. E é o que ele veio fazer. Críticas. Agora, com nossa mensagem, podemos ficar diante do espelho da palavra de Deus e então ver Cristo refletido em nossas próprias vidas? Podemos suportar isso tudo e o vitupério da mensagem pela qual estamos aqui? Alguém pode dizer algo sobre ela e ainda assim você não abre a boca e não diz nada a respeito. Ele foi exemplo, pois Deus estava refletindo o seu caráter nele. E então, se somos filhos e filhas de Deus, Deus reflete seu caráter em nós. Então nos tornamos como Ele. Esse é o desejo do meu coração. Creio que é o desejo de todo crente, é se tornar mais como Ele. E então, na estrada morro acima, quando Satanás disse: muito bem, morte, agora você sabe que a tenho sob meu comando. E lá está ele. Nós finalmente o esgotamos. Chegou a um ponto em que ele está no seu limite. Ele não sabe mais o que fazer. Ele se tornou um opróbrio entre o povo. Sua mensagem caiu no vazio. E agora o governo o pegou e ele está derrotado. Ele não é Deus. Vá lá e crave o ferrão nele. Tire-o da vida. E na estrada morro acima, a abelha começou a zumbir em volta dele. Mas é por isso que ele teve de ser mais do que um homem. Se ele tivesse sido um homem, ou apenas um profeta, ou qualquer coisa menos do que Deus, se tivesse sido isso, a morte o teria ferroado e ele teria ficado no sepulcro. Mas a abelha da morte é como qualquer outro inseto com ferrão. Se chega a cravar fundo o ferrão, seus dias de ferroar se acabaram. Isso arranca seu ferrão. Bem, enquanto a carne humana estivesse na forma de pecado, nascida sexualmente sob a maldição, então quando a morte ferroasse essa carne, o que ferroa poderia voltar e ferroar outra. Mas quando ele ferroou aquela carne, isso arrancou seu ferrão. Ele não tem mais ferrão. Ele era Deus em carne, morando entre os homens. Seus dias de ferroar tinham acabado. É por isso que Deus teve de se refletir em um corpo que nós conhecemos como o Filho de Deus, Jesus Cristo. E ele fez isso para poder tirar a penalidade. Pois vocês veem agora, vamos à outra parte da Escritura, mas vocês veem agora porque aquele homem foi mais do que apenas um professor, como as pessoas hoje dizem que ele é. Um filósofo, ou um bom homem, ou um profeta. Ele era Emanuel. Ele era o Filho de Deus, que é Jeová Deus manifestado em seus atributos de se manifestar num corpo que ele mesmo formou.
Amém. Isso refletiu. E a natureza pecaminosa de um homem não podia fazer o que ele fez. Estão vendo? Assim, teve de ser Deus fazendo-se, refletindo-se no homem, fazendo um espelho para que pudéssemos ver aquele homem perfeito que é Cristo. Sim. Fazendo isso, refletiu seu caráter nobre e amoroso. Vejam, nele havia um atributo como Salvador, e tinha de se manifestar. E ele não poderia ser um Salvador e ser um homem de nascimento natural. Ele tinha de ser mais do que um homem. E ele foi. Ele era o único que podia fazer isso, tanto que ele era sem pecado por natureza. Ele era Deus em palavra. Agora, São João, capítulo 1, explica isso. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne. Deus se tornou carne quando representou, ou quando se manifestou à terra, na forma de seu Filho, a pessoa de Jesus, o Filho de Deus. Deus se manifestou naquela pessoa. Não disse Jesus, meu Pai e eu somos um, meu Pai habita em mim. Não sou eu que faço as obras, é meu Pai. Ele habita em mim. Eu não tenho controle de mim mesmo. Ele faz isso. A fonte de Deus, da palavra expressada. Amém. Sinto-me pentecostal. Sim, ele era sem pecado por natureza, e essa é a única coisa que poderia projetar esse Deus sem pecado. Palavra, a palavra sendo Deus. E uma palavra é um pensamento expressado. E quando Deus pensou em Pai, ele expressou seu pensamento e Cristo foi a expressão de Deus. Amém? Estão vendo? Ele foi a expressão de Deus, que Deus poderia ser nós e viver como nós. Todavia, expressando perfeitamente o que a pessoa perfeita deveria ser. Perfeitamente. Ele era a palavra de Deus expressada e devidamente vindicada, identificada. Quando esteve aqui na terra, ele disse, se não faço as obras de meu Pai, então não me acrediteis. E ele disse, qual de vós pode me acusar de pecado? Gostaria de explicar isso só um pouquinho para vocês, se me permitirem. Vejam, pecado é incredulidade. Só há duas coisas, canais, pelos quais você pode viver. Um deles é fé e o outro é incredulidade. Quem não crê já está condenado. Fumar, beber, cometer adultério, mentir, roubar, imitações carnais, essas coisas são atributos da incredulidade. Se fosse crente, você não faria essas coisas. Não, você faz porque não é crente. Você diz, mas sou crente. Mas por seus frutos os conhecereis, está vendo? Suas ações falam mais alto do que sua confissão prova, está vendo? Quando você descrê da palavra de Deus e a considera como algo passado, ou adota algum livro no lugar dela, e diz, isto é tão bom quanto isso, mostra que você não é crente. Isso mesmo, você não é. E se fosse, então, você creria na palavra de Deus. Ele se expressaria através da palavra dele. Agora, ele era a palavra de Deus expressada. E ele disse, agora, se não podeis crer em mim, disse, crede nas obras que eu faço. Examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna. E é exatamente o que diz quem eu sou. Será que... Vejam, é isso o que diz quem eu sou. As Escrituras dizem quem eu sou. E deixe-me levar isso um pouco mais adiante, tudo bem? São as Escrituras que dizem o que você é, que expressam você e me expressam. As Escrituras dizem o que somos, falam tão alto que nossa voz nem pode ser ouvida. Nossa vida fala mais alto do que nossa voz, vejam. E é como Deus nos deixa ver o que somos. Jesus disse o mesmo. São elas que de mim testificam. Elas provam o que eu sou. E qual de vós pode me condenar de incredulidade, pecado? Se eu devidamente não...
Escute, estou falando sobre olhar para si mesmo. Se não me identifiquei devidamente como sendo o que a palavra disse que eu seria, será que nós, cristãos, poderíamos pensar assim esta noite? Será que podemos olhar no espelho de Deus, ver quais são os requisitos de um cristão e nos identificarmos assim? Será que poderíamos? Será que podemos nos identificar esta noite com João 3,16 e todos os outros tipos de escrituras? Marcos, capítulo 16, e todos estes outros lugares em Gálatas, creio eu, e diversos lugares, 2 Tessalonicenses, onde fala dos frutos do Espírito e demais. Será que podemos nos identificar? Jesus disse, qual de vós pode me acusar de que não realizei e fiz exatamente o que as Escrituras disseram que eu faria? Ninguém pôde dizer uma palavra, porque ele realmente se identificou. E eles, como sempre fazem, o crente manufaturado o havia identificado como Belzebu, um espírito maligno. Quando ele se deu a conhecer em discernimento de espírito que ele era o Messias, então disseram, é um espírito maligno nele, fazendo estas coisas. Então, vejam, ele foi devidamente vindicado. Não poderia haver erro. A pequena mulher junto ao poço não se enganou. Ela disse, Senhor, sabemos que quando o Messias vier, ele fará estas coisas, mas quem és tu? Ele disse, eu o sou. E um homem que pudesse fazer uma coisa assim, certamente diria a verdade. A verdade de Deus estava com ele, e eles foram comissionados. Se o profeta se levantasse e dissesse algo, e o que ele dissesse se cumprisse, ele estaria identificado como profeta. E ela o reconheceu como profeta, e perguntou quem ele era, e ele lhe disse, então, isso bastou. Ela correu para a cidade e disse, vinde, vede um homem que me disse as coisas. Não houve erro quanto a isso. Filipe não se enganou. Embora quando quando Filipe tentou lhe contar o que havia acontecido quando ele se encontrou com Simão, mas quando Natanael chegou, ele estava com um pouco de dúvida. Mas quando ele viu Jesus, e Jesus lhe disse, eis aqui um israelita em quem não há dolo. Ele disse, Rabi, quando me conheceste? Ele disse, antes que Filipe te chamasse, te vi eu. Não havia possibilidade de erro. Ele disse, Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse, porque te disse isso, crês, tu podes ver algo maior do que isso agora. Sua natureza sem pecado expressou a palavra de Deus, estão vendo? Ele era a palavra, então Deus se expressou por essa natureza sem pecado. Permita-me parar aqui só por um segundo. Não quero segurá-los por muito tempo, mas parece-me tão bom falar com as pessoas. Notem, vejam, sua natureza sem pecado expressou o que ele era. Ele, então, se sua natureza sem pecado, Deus se expressou através daquela natureza sem pecado, isso mostra que nossa natureza é má. E não importa o quanto tentemos remendá-la ou o quanto tentemos doutriná-la como outras coisas, ela tem de se tornar sem pecado como a dele. E então a palavra de Deus pode fluir através dela. Isso não significa perfeição em você mesmo. Você não pode ser isso, mas vejam, até nosso povo está se afastando da prática da santidade. Começamos a baixar tanto o padrão. Estão vendo? Temos de chegar ao nível do que professamos. Ele é o nosso exemplo e ele é nosso carregador de pecado. E então, se professamos que ele é nosso pacificador, ele é nossa propiciação, então, se professamos isso, então isso deve refleti-lo em nós. E somos uma carta escrita, um espelho, de modo que as pessoas podem ver Cristo em nós. E agora, se não vem, então estamos olhando para outra coisa e não estamos olhando para Ele. Olhai para Ele todos os termos do mundo e vivei a única maneira que podem. Sua pecaminosa natureza sem pecado expressou a palavra de Deus, tanto que Ele e a palavra eram um. Ele disse isso. Eu e meu Pai somos um. Faço sempre o que agrada. Eu e meu Pai somos um só.
Ele era tão perfeito, a imagem de Deus, que ele e Deus eram a mesma coisa expressada. Ele era a carne, o Filho, que expressava a deidade de Deus, de modo que isso o tornou deidade em um homem, a fim de redimir o homem. Estão vendo? Ele e a palavra eram um. No princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo se fez carne. Assim ele e a palavra se tornaram um, para que a palavra pudesse expressar e mostrar ao mundo esse exemplo do que o homem deveria ser. E o homem não pode ser isso em si mesmo. Não há como instruí-lo a ser isso. Não há como se unir a isso. Não há como batizar isso. Não há como fazer nada com isso. Só matar isso. E deixar que nasça de novo. E uma nova natureza entre. Essa é a única maneira. Mate essa sua natureza para que você possa se tornar... E então a palavra se torna algo vivente. Ela se expressa através de você. Está vendo? Então você está olhando no espelho quando as pessoas o veem como um espelho. Porque vocês sabem, Deus fez um caminho. As pessoas não leem a Bíblia, então Deus fez de você uma Bíblia. Você é. O que você faz? As pessoas estão olhando para você. Deus enviou seus espelhos, sua expressão expressa de si mesmo nos profetas, porque a palavra vinha aos profetas. E, no entanto, eles expressaram Deus lá, sua profecia que Deus lhes deu. E agora Deus se expressa através de seu Filho Cristo Jesus ao nos receber como filhos adotivos. E pôs seu Espírito em nós, clamando, Abba, Pai. Estão vendo? Ou, em outras palavras, meu Deus, meu Deus. Estão vendo? Então, o Espírito Santo em nós, o Espírito de Cristo, expressando Jesus Cristo. E as pessoas olham para vocês. Estão vendo? E quando vem hipocrisias e tudo mais, não é de se admirar. Perdemos nossa força. O sal ficou insípido. Oh, nenhuma outra natureza poderia fazer isso. Não, porque ele era o caráter perfeito, moldado de Deus. Pois era um caráter caído que toda a natureza tinha. Todos os homens tinham um caráter caído, até tudo o que estava sob o homem caiu. Tudo tem um caráter moribundo. E ele tinha um caráter vivo, assim ele o expressou em Cristo. E ele pagou o preço. E então, devido à sua obediência, ele o ressuscitou ao terceiro dia. Estão vendo? E então, ele nos dá, isso nos dá a prova, isso nos dá a segurança de que enquanto estivermos nele, já ressuscitamos com ele. Não ressuscitaremos com Cristo. Já ressuscitamos com Cristo. Isso mesmo. Estamos em Cristo agora. E se Cristo ressuscitou dos mortos, não ressuscitamos dos mortos com Ele? Amém. Agora, estamos assentados nos lugares celestiais nele. Oh, que coisa! Isso deve fazer vocês presbiterianos gritarem. Sim, certamente. Imagens expressas de Deus, moldadas ao feitio de Cristo, para que o mundo possa vê-lo em você. Esse é o espelho em que olhar. Nenhuma outra natureza poderia fazê-lo. Estava caída. E Deus identificou. Olhem. Deus se identificou como homem e tomou sobre si a forma de pecado. Agora, bem, não o pecado, mas a forma de pecado, para poder levar o pecado do pecador, vejam, e pagar a pena por isso, e devolver ao pecador a vida que ele tinha antes da queda. Oh, que coisa! Que amor Deus expressou a nós! Estão vendo? Pensem nisso! E agora lembrem-se, depois que Jesus fez isso, quando ninguém mais podia fazê-lo, somos convidados. Agora, igreja, pense nisso só por um minuto. Somos convidados a moldar nosso próprio caráter ao dele, por sua graça. Somos convidados, pensem nisso, a nos tornar caráter como o dele. Se estivermos prontos a deixar nosso caráter e o molde que tivemos, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, caluniadores, incontinentes, sem amor para com os que estão tentando fazer o que é certo, tendo aparência de piedade e negando a eficácia da palavra. Como Deus pode entrar num lugar assim quando nega uma palavra?
quando Ele zela por sua palavra para vindicá-la, para fazer com que se cumpra, e a palavra é expulsa, como Ele pode se identificar com algo assim? Temos de receber o Evangelho pleno inteiro. Temos. E agora, sendo que nos identificamos como pessoas do Evangelho pleno, moldemos nosso caráter. Somos convidados a ser moldados à sua imagem, para podermos refletir sua presença. E também fareis as obras que eu faço, também vivereis a vida que eu vivo. Somos convidados por Deus a tomá-lo como exemplo e deixar nosso caráter ser moldado como o dele. Que coisa! Ora, então, quando permitimos que seu caráter esteja em nós, então nos tornamos filhos, tendo a mente de Cristo, a mente, que é o caráter dele. Sua mente faz seu caráter. Que a mente, Paulo disse, de Cristo, esta mente que estava em Cristo, esteja em vós. Deixe essa mente de Cristo estar em você. Ela molda o caráter de um filho de Deus. Agora, como... Ouçam só um minuto. Como podemos ter a mente de Cristo que estava nele e então negar as coisas que ele nos comissionou a fazer? Como podemos colocar milagres no passado quando o próprio Cristo era Deus e Deus em você? Na presença de Deus sempre há milagres. Ele disse, vós me chamais Senhor. Por que me chamais Senhor e não fazeis o que vos ordenei fazer? Vos mostrei para fazerdes. Não estão vendo aonde chegamos? Para onde a igreja está se desviando? E também acho muito disso entre nossos pentecostais. Estamos nos desviando demais dessa linha da vida. Temos de voltar a isso, amigo. Voltar, pois estamos ficando grandes agora. Vejo como a publicação dos homens de negócios é a maior, talvez tanto quanto a que Oral Roberts tem, e vejo que quando começamos a ficar grandes, então passamos a agir como grandes, vejam, como Israel fez. E passamos a agir como se devêssemos nos comparar com os demais. Lembrem-se, vós sois um povo diferente, vós sois a nação santa, o sacerdócio real, um povo peculiar. Ora, nós, pentecostais, não somos mais peculiares do que qualquer um do resto do mundo. Nós nos vestimos, agimos, falamos, vamos e fazemos o que eles fazem, corremos para casa, assistimos televisão em vez de ficarmos para a igreja, e quase igual ao que eles fazem. Estamos tentando competir, tentando ser como os Jones. Estão vendo? Não queremos fazer isso. Queremos fazer desta Bíblia nosso espelho e deixar-nos moldar por seu caráter. Tendo seu caráter, sua mente, deixando a mente que estava em Cristo estar em nós. Sua mente estava sempre... O que sua mente devia fazer? A mente que estava em Cristo? Ficar sempre com a palavra do Pai. Não importa o que parecesse brilhante e o que parecesse desta maneira, não fazia diferença para ele. A palavra do Pai era o que contava. Em toda parte, quando se encontrou com o diabo, ele nem usou seu poder para derrotá-lo. Ele usou a palavra, porque ele era isso. Já pensaram? Ele nunca escreveu um livro quando esteve na Terra. Pelo que saibamos, ele nunca escreveu, senão uma vez. Foi na areia, então, depois, provavelmente apagou. Por que ele não escreveu nenhuma palavra? Porque ele era a palavra, entendem? Ele vivia a palavra. Não precisamos de tantos livros quando você se torna uma carta escrita de Deus. Estão vendo? Estão vendo? É o que Deus quer que vocês sejam, imagens dele. Vocês sabem, no mundo pagão, como os pagãos erguem um ídolo e se prostram diante do ídolo e alimentam tanto a emoção que creem que podem ouvir aquele ídolo lhes responder. É uma questão mental, mas quão oposta à verdade de Deus. Deus quer você. Ele não quer um ídolo. Você é a imagem viva de Deus. E você se prostra diante de Deus e Ele o enche dele mesmo. E você o expressa como um espelho, sua igreja.
Que diferença temos? Queremos ser como os presbiterianos, metodistas e chegar tão alto quanto eles. E tudo tem de ser polido e elegante. E estamos ficando iguais a eles. Vocês estão vendo? Estão vendo? Temos desviando-nos dessa trilha batida. Volte, igreja! Sou zeloso de vocês, pois a vinda do Senhor está próxima. Deixe que Ele seja sua imagem expressa, expressando-se em você, pois Ele estava sempre fazendo exatamente a palavra de Deus. Foi o que os profetas fizeram, cada um. A palavra do Senhor veio aos profetas, e foi como souberam que eles eram. Moisés, a palavra do Senhor veio a Moisés. Quanto mais, a palavra do Senhor veio a Noé. A palavra do Senhor veio a Daniel. A palavra do Senhor se expressou através dos filhos hebreus. Que foi isso? Quando homens de qualquer época tomaram a palavra de Deus, então Deus expressou essa palavra a eles. Noé era uma imagem e um sinal do juízo vindouro de Deus. E expressou a palavra. E ficando com a palavra, a mesma palavra que ele expressou, condenou o mundo e salvou sua própria casa. Daniel tinha proposto no coração que não ia se contaminar com o mundo. E o que isso fez? Salvou sua vida. Os filhos hebreus, igualmente. E toda pessoa que já serviu a Deus tornou-se uma imagem de Deus. Era Deus expressando sua própria palavra através delas. Pois os filhos hebreus disseram, nosso Deus é que nos pode livrar. Eles não... Blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, blessed be the name, oh blessed be the name, blessed be the name of the Lord, Jesus is the name. Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Jesus is the name. Oh, Jesus is the name. Jesus is the name of the Lord. Magnify His name. Oh, magnify